Olá a todos, eu sou César Augusto Muniz. Hoje no nosso canal Conversas da Alma temos como convidada a Juliana De Carli, que irá falar da técnica de cura milenar Ho'oponopono. Para verem as nossas entrevistas com os nossos convidados, já sabem, vão ao nosso canal Conversas da Alma no YouTube, subscrevam para estarem a par de todos os temas abordados. Se gostarem, ponham like e partilhem com os vossos amigos. Juliana De Carli é educadora física, escritora, mestre de Reiki, mestre de Karuna Reiki oficial, professora de Ho'oponopono, numeróloga cabalista, estudante e praticante de Cabala, entre outras formações de técnicas integrativas. Autora dos livros Ho'oponopono Universal, Método de Autocura Havaiano, Ho'oponopono e Reiki, desenvolvendo o seu poder pessoal, e Ho'oponopono, Mindfulness e Reiki, publicados no Brasil, Portugal e América Latina. Já sabem, não percam esta entrevista com Juliana De Carli. Vão ao nosso canal Conversas da Alma, subscrevam para estarem a par de todos os temas e convidados. Se gostarem, ponham like e partilhem com os vossos amigos. Agora, a nossa convidada de hoje, Juliana De Carli. Bem-vinda, Juliana. É um prazer tê-la aqui connosco. César, muito obrigada pelo seu convite. É uma grande oportunidade estar aqui conversando com você. Muito obrigado. E muito gosto em estar te conhecendo pessoalmente, que eu gosto muito do programa. Obrigado, Juliana. Juliana, qual é o significado da palavra Ho'oponopono? Ho'oponopono é uma técnica havaiana milenar, no qual as palavras havaianas, elas possuem significados intrínsecos na palavra, não é? Ho significa causa e ponopono perfeição. Então seria você chegar à perfeição da causa de um problema, porque essa técnica é uma técnica para lidar com problemas ou qualquer desequilíbrio que você tenha na sua vida, em qualquer área. Portanto, é uma técnica de cura espiritual também. Sim, até porque se é um problema de relacionamento, se é um problema, um bloqueio emocional, alguma coisa na sua personalidade que você não gosta, um problema mais mundano até, qualquer coisa que esteja tirando a paz da pessoa, não é? Claro. Então, e a felicidade da pessoa. Então é para restabelecer o equilíbrio emocional, físico, mental e espiritual. Muito bem. E qual é a origem desta técnica milenar, que é havaiana, nós sabemos? Qual é a origem? Eu já ouvi dizer que ela veio do continente Mu, que os habitantes do continente Mu, da antiga Lemúria, viajaram para o Havaí, enfim, foram para o Egito, foram para imensas partes do planeta, mas que estes foram especialmente para o Havaí e que o Havaí guardou essa sabedoria dos antigos. É assim? Sim. Juliana, qual é o conhecimento que a Juliana tem desta origem, desta técnica milenar? Diz que aconteceu essa história, não é? Mas nós não temos certeza, porque não há nada escrito, não há provas. Então, esses povos foram para a Indonésia, né, e ali para o Havaí, e os xamãs havaianos, né, que eram um povo que já se comunicava muito com a natureza, praticavam muitas técnicas de purificação e espiritual também, né? São muito espirituais a maneira deles viverem em contato com o universo e com a Terra. Sim, sim. Então, através disso, desse povo, eles iam passando conhecimento de geração a geração. Claro, de geração a geração, discípulo a discípulo, exatamente, mestre para discípulo, e sempre oralmente, não havia nada escrito. Sempre oralmente, e mais baseado na filosofia de vida que eles tinham. Então era algo que era muito interno, não era divulgado. Era um pouco hermético, tal como há também muitas sociedades secretas em que os ensinamentos só são realmente transmitidos oralmente e não há nada escrito. Pitágoras era um deles. Que eu sei, Juliana, que tu fazes numerologia cabalística, mas a verdade é que na sociedade secreta que Pitágoras criou, eles faziam isso só, comunicavam entre si dessa forma, não escreviam nada para não serem perseguidos. Provavelmente esses povos, ou não, faziam também o mesmo, mas continuando relativamente à técnica e à origem dela. O que mais é que nos pode dizer da história? Pois é, então o Ho'oponopono ele é uma técnica milenar, porque isso já é datado há 5.000 anos, não é? E já mais recente, a filha de uma das últimas xamãs havaianas que se teve conhecimento, que era chamada Lilia, o nome dela era Morna Simeona.
Ela faleceu em 1992, então nós vemos que é algo bem recente. Ela percebeu que essa filosofia era muito de grande valia para a humanidade e que poderia ser então compartilhada, que não tinha mais por que estar guardando. O ser humano comum, claro. Exatamente. Então ela desenvolveu, ela adaptou a técnica para a sociedade atual, ocidental e atual, né, que está mais assim individualista, está com uma vida muito corrida, mais materialista, porque acaba que a própria tecnologia, tudo tem que ser mais rápido, então as pessoas ficam mais ocupadas e desconectam-se também da natureza. E naturalmente se desconectam da natureza, porque a cidade, né, você já está mais distante da energia da natureza, né? Tá mesmo. Então, ela desenvolveu o Ho'oponopono da identidade própria, que é praticado através de palavras, né? O poder da palavra, que é um poder criador. Sim, completamente. No princípio era o verbo, dizia já, não é? Nos ensinamentos da Bíblia. Pois é. No princípio era o verbo, portanto nós sabemos que a palavra, o som, tem um poder extraordinário de materialização, manifestação. Portanto, continuando com o seu discurso sobre a palavra, não é? Do poder da palavra. Então, ela organizou essa filosofia, né, que é baseado também, existem 7 princípios kaunas, tá? E também tem os princípios do Ho'oponopono, que basicamente traz o princípio da responsabilidade, que nós somos 100% responsáveis por criar a nossa vida, né, e o nosso universo como ele é. Se é imperfeita, somos criadores, não é? É porque se está imperfeito a sua vida, é porque a sua realidade interna, seus pensamentos estão imperfeitos. E se você tem uma realidade física repleta de amor, é porque dentro de você já está emanando amor. E é a lei da ação e reação, a lei da atração e da vibração. Não é? Então, ela organizou essa filosofia e as palavras que nós utilizamos, então, eu sinto muito, me perdoe ou perdoa-me, eu te amo ou amo-te e sou grato ou sou grata. Então é baseado, né? O Ho'oponopono ele é baseado em 3 pilares, tá? No arrependimento, porque o primeiro passo é você querer mudar algo. Portanto, aí o perdão, não é? O segundo passo é o perdão. O segundo passo é que é o perdão. Sim, o segundo passo é o perdão, porque você se liberta. Sim. Então, primeiro você tem que reconhecer que existe algo a mudar. Algo, sim. Há um padrão que nós temos que trabalhar para mudar. Porque até para trazer a humildade, né? Então, o Ho'oponopono ele trabalha muito a questão do ego, tá? Fantástico. Porque muitas pessoas, quando tem o ego ferido, têm muita dificuldade de trabalhar, de perdoar, porque o ego está ferido. Então, chega a pegar de uma maneira, assim, no instinto da outra pessoa, né? Na parte mais animal do ser humano. Sim, mais básico. Então, o Ho'oponopono, para você praticar o Ho'oponopono, aliás, eu vou deixar essa informação para depois. Mas, basicamente, ele tem 3 pilares. Sim, temos mais perguntas. Né? Então, ele tem baseado em 3 pilares, que é o arrependimento, que é preciso querer, reconhecer. Claro. O perdão, para você se libertar. Exatamente. E o terceiro pilar, que é a transmutação. Então, a transmutação é dada através do amor, né, o amor divino, e a gratidão. Então, com a gratidão, além de você já expressar que você já conquistou a sua cura ou a sua meta, tá, com o Ho'oponopono, além disso, você retorna um pouco da luz que você recebeu do universo. Daquilo que você teve, realmente que chegou até si. Exatamente. Não é? Produziu e recebeu, chegou até si. Nós sabemos, claro, que as palavras são profundamente poderosas e por isso é que a verdade, isto agora falando assim, desviando-me só um pouco, mas está dentro do tema, eu tive realmente uma experiência mística na meditação e vi, nessa experiência mística, uma das coisas que eu vi foi como é que o perdão funcionava, a energia do perdão. E foi extraordinário que eu vi como é que eu, ao perdoar-me, ao perdoar situações e pessoas, essa energia era como uma coisa castanha, uma energia castanha que saía de mim. E assim, uau, é extraordinário como é que o perdão tem tanta força. Foi aí que eu compreendi que os ensinamentos que eu já ouvi há anos e anos e anos e anos... De fato acontecem. Que de facto acontecem e que são uma realidade. Só que, claro, que nós vemos isto num mundo mais etérico, não é? Não é com os olhos físicos, não é? Exatamente. E, portanto, acredito realmente, profundamente, que o Ho'oponopono seja tão eficaz usando essas palavras de poder, porque são os pilares básicos da nossa existência também. Não é? A gratidão é algo que é básico na nossa existência, não é? Portanto, é uma palavra e é um sentimento extremamente poderoso. Mas agora, continuando, e quais são os objetivos desta prática?
Olha, essa pergunta, ela poderia dar horas de conversa. Mas como nós só temos meia hora, vamos apertar um pouco e vamos sintetizar, Juliana. Então, basicamente, o Ho'oponopono é uma técnica para lidar com problemas. Então, a princípio, a pessoa começa a praticar o Ho'oponopono quando ela não sabe o que fazer, muitas vezes. Quando você pensa que você já não tem uma solução, que você não vê uma luz no fim do túnel. Eu falo, pratica o Ho'oponopono, experimenta. Claro, e veja o resultado, não é? E sente, não é? E tira suas próprias conclusões. Então, qualquer tipo de problema que a pessoa tiver, ela pode aplicar o Ho'oponopono. Agora, é preciso querer e é preciso ter fé. Não é? É preciso... mas se eu não acredito? Se você não acredita, mas se você está praticando, é porque já existe uma fé dentro de você. É porque já existe algo. Exato. Há um movimento energético ou emocional. Você já permitiu isso, né? Claro. O poder da permissão, ele vem de dentro. Então, você já permitiu, você já está praticando. Algo dentro de você já está te chamando. Claro. Agora, é importante... Quanto mais intenção a pessoa colocar na prática, mais resultado ela vai ter. Claro. Tem uma força motivacional, a intenção, a emoção. Então, quando você sente o perdão, você se liberta. Quando você utiliza as palavras com verdadeiro sentimento. Exatamente. Procura entrar em contato com o sentimento dessas palavras no início da prática. Porque existem mais de uma forma de praticar o Ho'oponopono. Agora, você pode simplesmente repetir uma vez cada frase e com muito sentimento. E você pode ter muito resultado com isso. Ou você pode repetir algumas vezes. Não é? Não sei se quer que eu já fale agora sobre essa questão. Eu acho que, pronto, relativamente aos objetivos desta prática, são sobretudo, não é? Lidar com esses problemas, se libertar. E assim, quando você... É a libertação e libertação de padrões, Exato. Não é? Que estão na nossa vida e que nos impedem de ser felizes e de ter paz e abundância também, não é? Com certeza, que a gratidão também trabalha muito na abundância. Mas... um problema, ele é uma oportunidade de cura, não é? É assim que nós vemos. É uma lição, não é? Nós vemos no Ho'oponopono o problema como uma oportunidade de cura, que ele chega para você porque você atraiu esse problema. Então, se ele está na sua vida, é porque você tem alguma coisa para aprender com ele. E normalmente existe um padrão. A pessoa fala, na minha vida eu sempre tive muita dificuldade com a área profissional ou com relacionamento. Existe algum padrão. Claro, há um padrão repetitivo que está a criar aquela realidade para aquela pessoa. Exato. Então, quanto mais rápido você perguntar o porquê, o que essa situação quer trazer para mim, qual é o aprendizado, e você for purificando já o passado, né? E você purificar as suas emoções perante aquilo e trazer o aprendizado que essa experiência quer trazer para você, mais rápido você vai se libertar dela. Mais rápido vai ter resultados. Vai ter resultado. Então, com o Ho'oponopono você consegue fazer uma purificação e dar um passo além. Até que você encontra algo novo para purificar, limpa e dá um passo além. Então, ele é um catalisador na nossa vida. E sendo é interessante esta palavra que a Juliana utilizou, vou reforçar, é um catalisador na nossa vida. Ou seja, ele potencia a transformação positiva na nossa vida. É isso, Juliana? Sim, por dois sentidos. No sentido de que você conquista as suas metas mais rapidamente, pela limpeza que você faz. Pela purificação. Pela purificação. E também pela gratidão, pelo amor que você aumenta a sua vibração. Claro. Não é? E também porque você purifica a sua aura. Né? A sua aura, na verdade, assim, todo o seu corpo, a sua energia, todo o seu campo magnético, o seu ser, seus 4 corpos mais individuais, os outros corpos, mas aqui que nós temos mais o corpo físico, emocional, mental e espiritual, aqui mais denso, e que você fazendo essa purificação, você consegue receber mais luz e se aproximar então dos seus outros corpos, se aproximar mais da sua alma e da sua essência. Do seu eu superior, etc. Do seu eu superior. São palavras diferentes. E conectar-se, não é? E conectar mais com o universo. Com a fonte, não é? Exato. Será mais fácil, porque se a pessoa realmente está muito densa, não é? É difícil ela conectar-se com a fonte. Sim. Não é? Porque, pronto, nós todos estamos ligados à fonte, senão não estaríamos vivos. Mas uma coisa é estar conectados conscientemente, outra coisa é estar conectados porque estamos vivos. Exato. Não é a mesma coisa, não é? Sim. E, portanto, conectar-se dessa maneira, portanto, o Ho'oponopono ajudando a purificar realmente os corpos da pessoa, ela também permite uma conexão mais forte com aquilo que é o universo, que é Deus, que é o Criador, aquilo que as pessoas quiserem chamar, que é a fonte de vida. Quanto mais purificado nós estivermos, maior a vibração a gente atinge, né? Claro, mais luz. E aí a gente consegue absorver mais luz nas práticas que a gente
estiver disposto a fazer nas orações, na prática que a pessoa quiser fazer. A pessoa pode praticar o Ho'oponopono e continuar... E ter outras práticas, e ter todas as outras práticas que já faz. Então é uma técnica muito versátil, né? Baseada no perdão, no amor e na gratidão, que são forças... São pilares essenciais pilares da vida. Existência. Exatamente. E agora, relativamente, de que forma é que esta técnica transforma positivamente a vida das pessoas? Portanto, explica-me, Juliana, como é que isto pode transformar verdadeiramente, positivamente, a vida de uma pessoa que está mal financeiramente ou que está mal emocionalmente. Uma pessoa que está numa depressão. Como é que tu lidarias com isto? Bom, eu já tive experiência com isso, né, particular e outras pessoas. O Ho'oponopono, primeiro que ele vai fazer essa purificação dos bloqueios que estão atraindo essa situação. Na tua vida, que é uma coisa assim mais interessante que as pessoas vão querer saber. Dizem-me, na tua vida, como é que tu sentiste o impacto já chegamos aos pacientes, mas agora no teu caso pessoal, que é sempre interessante, como é que o Ho'oponopono, qual foi o impacto que o Ho'oponopono teve na tua vida e em que parte da tua vida, se é que podemos falar nisso abertamente? Sim, tranquilo. Bom, o Ho'oponopono, o primeiro contato que eu tive com ele foi pela internet. Eu tinha 18 anos e não tinha muita informação disponível e aquilo não fez sentido para mim, como que aquelas palavras podiam mudar a minha vida. E na época eu frequentava o budismo e eu estava muito feliz com a minha técnica do budismo, assim, com a minha prática, e acabei não me conectando com o Ho'oponopono, isso aos 18 anos. Alguns anos depois, eu já era mestre de Reiki e eu passei por um momento muito difícil na minha vida, sim. Tudo que eu tinha conquistado, parece que você chega num auge e depois comecei a descer. Claro. Aparentemente, aparentemente estava a descer, não é? Exato, mas foi necessário. E eu não, todos os dias eu aplico Reiki, eu sou reikiana desde os meus 8 anos de idade, e não saía Reiki. Eu estava tão bloqueada que nem a luz eu conseguia assim, canalizar. Se calhar até canalizavas, mas tu não estava sentindo nada. Não sentias, não. Eu devia estar ali com as oportunidades de cura, estavam ali todas à flor da pele para serem limpas. E aí na hora que eu repeti o mantra do Ho'oponopono, na mesma hora, foi instantâneo. Né? Com muita vontade, claro, eu repeti o mantra com fé e eu senti desbloquear as minhas mãos e saiu o reiki. Até o fluxo, a canalizar a energia reiki, a sentir o fluxo. Então, aquilo pra mim foi, assim, chocante. Na hora eu falei, uau! Uau! Foi mesmo assim. Impacto. E eu tava me sentindo muito deprimida naquela altura. Então, foi uma depressão que durou 15 dias, porque eu já comecei a praticar o Ho'oponopono e isso já começa a mudar o seu padrão emocional e a sua forma de olhar pra vida. Porque você começa a se libertar, o perdão ele te liberta de tudo. Sim, liberta. Então você começa a se libertar. E quando você fala de amor, mesmo uma pessoa que estiver numa vibração muito negativa, vivendo o aspecto mais bloqueado da energia dela, porque na verdade no fundo todos têm luz e amor. Mas se a pessoa está vivendo um lado ruim, vamos supor... Ela está em depressão, por exemplo? Mas até que seja mal, sabe? A pessoa não vai... Ela vai chegar uma hora que o amor vai conquistá-la, né? Então, se ela está falando de amor, ela vai encontrar com o amor dela, claro. Não é? Então, o Ho'oponopono, ele vai trazendo muita bondade dentro do ser, tá? Vai trazendo a luz. E compaixão, não é? Compaixão. Então, você vai aumentando a sua vibração. E a gratidão também, porque a gratidão... Faz milagres. Faz, e ela trabalha fisiologicamente no nosso corpo. Sim, completamente. Aliás, o Dr. Masaru Emoto, através das experiências que ele fez com a água, ele mostra como é que a gratidão, só o sentimento da gratidão, ou palavras de gratidão escritas ou faladas, exato. Não é? Como é que elas modificam o estado da água. Sim, o amor também, ele fez com várias palavras. Com várias palavras. Portanto, qualquer uma dessas palavras, perdão, amor ou gratidão, elas transformam a matéria. Transformam. Então, isso já transforma o nosso corpo. E a gratidão, ela aciona no nosso cérebro, né? Ali no hipotálamo e na pituitária. E produz ocitocina e dopamina. Ah, fantástico. Então, baixa o nível de ansiedade, medo, angústia. E também aumenta, a dopamina traz o prazer, o bem-estar. Então, isso já traz muito mais coragem para a pessoa tem um outro posicionamento na vida. Tem mais... E foi exatamente isso que eu senti na minha vida. Energia vital. Eu mudei, exatamente, porque aí você já começa a absorver mais mana. Claro. Né? Porque o mana,
ou prana, ou chi, ou ki, são, digamos, termos que definem a energia vital que tudo anima no universo. Exatamente. Só porque algumas pessoas podem não saber o que é humana, porque eu sei por acaso o que é humana, mas algumas pessoas não saberem. Porque humana, se não me engano... no Ho'oponopono usamos mana. Porque é havaiano. E pro Reiki utilizamos o Ki. Que é em japonês. Depois há o Shi na China, em chinês, e temos depois o prana na Índia. Sim. Isto para as pessoas, se situarem um pouco o que é a energia vital, como é que ela é chamada nas diferentes línguas e digamos, práticas. Exatamente. E agora, continuando, Juliana, tiveste esse impacto, então, na tua vida, não é? Sim. Que modificou, transformou, no fundo... Muito rápido. Muito rápido. A resposta na minha vida desenvolveu de uma maneira muito rápida. Logo eu encontrei meu marido, casei, tive filho, foi tudo muito rápido. Em um ano tudo isso aconteceu e eu lancei um livro em um ano. Uau! Muita coisa a acontecer. É mesmo um catalisador, porque se você não tem um bloqueio perante a uma meta que você tenha, quando você está praticando o Ho'oponopono, o que seria esse bloqueio? É um aprendizado que você tem que ter. Claro. Enquanto você não aprender, você não vai conseguir chegar aonde você quer. E algumas pessoas perguntam, olha, mas eu não estou conseguindo conquistar o meu objetivo com o Ho'oponopono. Eu não consegui liberar ainda meu fluxo de abundância ou conquistar alguma meta. Né? Existe algum bloqueio aqui, então é porque existe algum aprendizado por trás. Está bem, claro. E é isso que a pessoa tem que buscar. Que às vezes também a pessoa tem que entender qual é a origem daquilo. Sim. Para chegar lá até, se calhar, com o Ho'oponopono, não é? Qual é a origem, qual é o padrão que está no inconsciente. Não é? Mas eu vi também que o Ho'oponopono, esta pergunta não estava, digamos, na minha lista mental de perguntas, mas eu vi também que o Ho'oponopono trabalha aquilo que eles dizem do inconsciente. Portanto, temos a mente consciente, a mente inconsciente, que é, enfim, que nós não somos conscientes brutalmente, não somos conscientes, e depois temos a supraconsciente. E que o Ho'oponopono trabalha nestes diferentes níveis, claro, nos corpos todos, não é, que nós temos. O que é que tu queres dizer sobre isso? Portanto, sobre a parte do inconsciente, do pescoço, não é? Do pescoço que o Ho'oponopono fala. Pelo menos nas informações. É uma metáfora que eu faço. Também enviaste o pescoço. Há coisas que ficam no pescoço. Eu não lembro. Há coisas que ficam no pescoço, não é? Que são o inconsciente, que representa o inconsciente. É uma metáfora. Sim. Porque queres explicar essa metáfora? A metáfora é assim, que é como se a cabeça fosse consciente e o pescoço inconsciente, mas é o pescoço que vira a sua cabeça. Então você acha que você está mandando alguma coisa, mas o pescoço está te direcionando. Então que na verdade o nosso inconsciente... que nos dirige muitas vezes. Que nos dirige muitas vezes, porque ou nós agimos a partir das nossas memórias, padrões repetitivos que a gente já tem também. Ou até vidas passadas, não é? Que podem ser trazidas de vidas passadas, ou memórias intrauterinas, ou ao longo da sua vida, a sua própria personalidade. O seu padrão, ou você simplesmente age espontaneamente, não é? Também acaba por ser espontâneo. Ou você age através da sua intuição, da sua inspiração divina. Então, muitas vezes, é interessante, por que é importante as pessoas meditarem e elas conseguem ter um equilíbrio maior na vida? Porque você se conecta com a sua alma, se conecta com o Criador, e assim você consegue, então, ter ações ter ações mais conectadas com a sua essência e com a luz, e que são mais equilibradas, mais harmônicas. Sim, mais harmônicas. E relativamente, pode-me explicar os passos desta prática para alcançar esses resultados adequados e positivos e impactantes na vida das pessoas? Quer enumerar os passos? Bom, primeiro é importante nós silenciarmos quando a gente quer. Silêncio, virar-se para dentro. Exato, você se conectar com você mesma, consigo mesmo, e entrar para entrar nesse momento de conexão com o divino. Né? Então, para isso, com o seu divino e com o divino, não é? Isso. E então nós fazemos algumas respirações. Portanto, respiram antes, como no yoga se faz. Sim. Né? Respiram para acalmar o corpo físico e a mente, e depois? Sim, nós fazemos a respiração Ra. Ra significa divino, né, no Havaí. Então fazemos a respiração Ra. Ra, R-A. H-A. Ra. Ra. Respiração Ra. Porque agora de repente já ia para o Antigo Egito. Para o Ra do Deus do Sol. Ok. Que eu percebi Ra. Ok. Ra, ok. Então a respiração Ra. E essa, quando a gente trabalha a respiração também, é uma maneira da gente estar absorvendo mais energia vital, que é o mana, o prana, o ki. Chi, ki. Então a gente fortalece a nossa energia vital,
que é uma forma também de você emitir a sua própria energia, essa sua energia vital para o universo, seja, após a sua prática. Receber, portanto, absorver você absorve e também emanar. emana, não é? Depois da respiração, nós fazemos uma oração. Depois dessa oração... Pode dizer qual é a oração? Agora não. Pode ser a oração da Morna Simeona para relacionamentos, que ela faz um contato com o Divino Criador e faz uma busca com os antepassados, toda a sua linhagem e com... E pode dizer qual é? Sim. Então, acho que é interessante. Isto não estava programado, mas acho que era interessante. Diga lá qual é, Juliana. Acho que as pessoas vão achar bastante interessante e já estão curiosas, que eu vejo ali na plateia toda a gente com ar curioso. Bom, Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um. Se eu e minha família, meus parentes ancestrais, ofenderam a ti, a sua família, seus parentes ancestrais, em palavras, atos, pensamentos ou ações, do início da criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, libertar, cortar todas as energias e vibrações negativas e transmute-as em pura luz. E está feito. Uau, fantástico. Gostaram? Uau, fantástico. A nossa plateia está-se a manifestar ali atrás. Fantástico, viu? Juliana, fantástico. Uma informação muito importante para as pessoas, para explicar uma outra parte também do Ho Oponopono, que estava aí mais oculta, não é? Sim. Mas que acho que era importante revelar. Pois é uma oração que faz uma varredura. Sim. Não é? E é muito utilizada. utilizada. Vai aos ancestrais, Exato. até ao ancestral. Porque nós trazemos muitas memórias de Muita ancestrais. Dentro dos últimos 300 anos, na sua árvore genealógica, você tem mais de 4.000 pessoas. É então, verdade. são Eu muitas. recebi um artigo sobre isso. Pois é, então são muitas memórias e padrões que você vem trazendo da sua família. Tudo no nosso ADN. É exato. Incrível, não é? Exatamente. É incrível, vem mas está lá. repetindo, né? Então, quando você se purifica, você também liberta muita história do dos passado. antepassados, claro. Eu percebo que, até por conta das tecnologias, a informação muito disponível, nós temos hoje uma condição, né, uma oportunidade de purificar a humanidade, assim, de uma maneira como nunca existiu. A própria Cabala fala isso, né? Verdade, sim. Que a informação ela está disponível como nunca esteve. Então, nós temos uma responsabilidade de nos trabalharmos espiritualmente. É uma responsabilidade o trabalho espiritual para 100% das pessoas, na verdade. E eu dou um exemplo nos meus cursos que eu vou compartilhar aqui. Eu vou pegar aqui o meu livro. Vamos supor, esse é o meu livro. Este livro chama-se, Ho Oponopono, Mindfulness e Reiki. Vamos supor que eu vou fazer um quebra-cabeça com a capa do meu livro. Então, tem várias pecinhas aqui. Se eu perder essa peça, se essa peça estiver estragada, se essa peça estiver arranhada, né, essa está suja, ele não vai estar perfeito. Então, cada pecinha, ela tem a responsabilidade, ela tem o seu papel. Tem o seu papel. Ela tem o seu papel. E ela tem a condição de se transformar. Ela tem a responsabilidade, ela consegue olhar para ela e se encontrar. Então, é como se fosse a humanidade, né? As pessoas. Todas as pessoas são importantes, todas as pessoas têm a sua missão. Todas. Pois é, e quanto mais a pessoa se purifica, quanto mais ela brilha a alma dela aqui, claro, mais o todo brilha. Claro. Porque digamos, mais uma peça de luz no todo. Exatamente. A iluminar o universo também. Sim. Não é? E relativamente ao segundo livro, Ho Esse é o primeiro. Oponopono... este é o primeiro, perdão. Ho Oponopono Universal. Este foi o primeiro que a Juliana escreveu, não é? Se inspirou, certamente no Divino. Não é? Esse é o tal da história, que olha, isso mudou a minha vida. É o tal do primeiro. E que eu, na verdade, eu nem imaginava que eu ia, assim, o impacto que esse livro seria na minha vida, na vida das pessoas, e transformou também a minha vida, esse livro, e a vida de muitas pessoas. E não sabia que eu ia escrever outro livro. Então, eu até coloquei informações aqui que eu tinha vontade de que todos soubessem, né, nesse livro. E foi agora, Juliana, interessante. Relativamente àquele impacto transformador na vida de um paciente, por exemplo, quer-nos dar o exemplo da vida de uma pessoa que assim até a tocou, um exemplo de Ho Oponopono ter tocado e transformado positivamente a vida de alguém que a Juliana ajudou? Pode falar assim, sinteticamente, já estamos a ficar com pouco tempo. Olha, eu tenho várias histórias. Tem curas físicas, tem curas emocionais, de relacionamento, casamentos que já foram salvos por isso, que as pessoas até hoje agradecem.
Já salvou a minha vida, assim, perante momentos de muito risco, por exemplo, acidente de carro, sabe? Coisas assim, de eu estar cantando o mantra. Agora, um específico que me tocou, porque o Ho'oponopono ele ficou famoso por conta de um havaiano que trabalhou num hospital. Tinham 42 internos no hospital psiquiátrico e esse psicólogo ficou no escritório dele, no gabinete dele, trabalhando com as fichas do paciente, sem encontrar um paciente, cara a cara. E ele praticava o Ho'oponopono com o nome, data de nascimento e todo ali o comportamento, o problema que estava descrito, não é? Na anamnese do paciente. E ele curou 40 de 42. Então fechou o hospital psiquiátrico, que era um hospital muito agressivo. E aí o Joe Vitale... Extraordinário, história extraordinária. Essa é uma história extraordinária. Essa é. Aí o Joe Vitale, que é um norte-americano... Já ouvi falar nele, sim. Do marketing, né, espiritual, que sim, participou do filme no Segredo. O Segredo. No Segredo. Eu tive o prazer de conhecê-lo, ele é muito simpático, fiquei fantástico. muito contente. Dei o meu livro para ele disse que ia arranjar alguém para ler em português e inglês para ele. Bom, porque ele lê os livros, ele lê todos os livros mesmo que ele ganha. Então eu quero ver como que ele fez com o meu, né? E ele então entrou em contato com esse havaiano, que é o Dr. Hugh, né? E escreveu o livro Limite Zero. Escreveu o livro em 15 dias e o livro teve uma função muito importante no nosso planeta, um impacto, porque o Ho'oponopono foi difundido no mundo através dessa história. E aí eu tenho um aluno no Brasil que é maratonista e ele é casado com uma mulher que tinha um problema psiquiátrico. Né? E a família até dele falava, por que você não se separa? Ele mudava de casa porque a mulher ficava com problemas de perseguição, porque o vizinho fazia isso e aquilo, e era tudo da cabeça dela. Então, a história, são páginas e páginas, o depoimento dele, assim, são mais de 10 páginas, com pormenores, com crises dela fugir, dele ficar 3 dias fora de casa. E ele não desistiu dela. E aí ele chegou no Ho'oponopono, fez o curso, pratica diariamente. A respiração Ra dele, né, ele é maratonista, então ele fica respirando, ele parece que faz 3 respirações por minuto. O pulmão dele é gigante. E ele, então, conseguiu fazer com que a mulher dele se equilibrasse. E ela, no fim das contas, ele começou a ter uma vida normal com ela. Né? Então, a resposta... Exatamente, a resposta se dá na sua vida. Né? Não vai chegar assim uma caixinha de presente, chegando, olha, aqui está a resposta do Ho'oponopono para você. Você vai perceber no acontecimento, no caminhar da sua vida, as oportunidades se abrindo. E no caso dele, foi ele ter uma família, né? Uma esposa saudável, uma família feliz, equilibrada. E eu achei muito simbólico o fato dela ter feito um coração de crochê, porque normalmente as pessoas com problemas psiquiátricos não entram em contato com as próprias emoções. Que interessante. E ela fez um coração, e eu achei muito bonito. Ou seja, que isso transformou a um nível bastante profundo. Pois é, a ponto dela tricotar ali, dela fazer o coração. Uau, pronto, esta então, foi uma achei experiência. Muito bonito. Penso que esta é uma experiência, e também a outra, bastante marcantes, que podem, no fundo, ajudar as pessoas a entender e perceber um pouco melhor o Ho'oponopono. Juliana, foi um prazer enorme estar contigo, a ouvir tudo aquilo que tu tinhas a partilhar connosco sobre o Ho'oponopono e de toda esta linguagem espiritual e de cura que transforma a vida das pessoas positivamente. E, portanto, já sabem onde contactar a Juliana. Nós depois teremos também todo o prazer em pôr por baixo no nosso canal as informações acerca da Juliana, o website. E já sabem, subscrevam o nosso canal, vão ao YouTube Conversas da Alma, procurem o Conversas da Alma, subscrevam, partilhem com os vossos amigos e ponham um like se gostaram. Uma boa semana para todos e obrigado, Juliana. Eu que agradeço, César, a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada a todos.